Venda da Vasco da Gama SAF, que essa semana pode ter um desfecho muito importante, um desfecho aí positivo. Então fica com a gente para você não perder esse assunto. Também temos assuntos referentes ao mercado da bola, né, cara? Sobre contratações, o Vasco já vem aí agilizando negociações através do nosso executivo de futebol, o Admar Lopes, que vem trabalhando muito forte aí para trazer aí de 6 a 8 reforços nesse meio de ano. Estamos no top 8 do Campeonato Brasileiro. Campanha muito melhor do que no ano passado, também no primeiro turno. Qual é a pontuação que o Vasco pode chegar ao fim dessa etapa até a Copa do Mundo? Tudo isso e muito mais a gente vai falar agora, então chega deixando o seu like, irmãozinho, que está aqui embaixo, que é super importante. Comenta, compartilha o nosso conteúdo e se inscreve aqui na sua casa, que é o Fanático Vascaíno. Fala aí, Fanático Vascaíno, Fanática Vascaína, que alegria encontrar você aqui para começar mais uma semana ao lado do nosso canal, da sua casa, que é o Fanático Vascaíno. Essa semana promete ser uma semana decisiva fora de campo em relação à venda da Vasco da Gama SAF. A gente pode ter finalmente o Marcos Faria Lamaque assinando o memorando de entendimento. Mário, o que é isso, cara? O que significa o memorando de entendimento? Significa que ele vai ter o compromisso de, nos próximas semanas aí, oferecer, fazer uma proposta oficial, né? Fazer ali, né? Botar na mesa do Vasco números pela compra da SAF Vascaína. Então, essa semana promete, provavelmente teremos esse memorando de entendimento acontecendo, saindo do papel, e também dentro ali do clube associativo teremos uma votação acontecendo ali entre conselheiros e beneméritos para a mudança do estatuto. Isso aí vem sendo muito discutido, muita polêmica, mas eu espero aí que a gente não tenha briga, né? Que a gente possa passar por isso ileso e que aí o que seja melhor para o clube seja votado aí, que a gente possa ter essa mudança ou não acontecendo no decorrer dos próximos dias. Também não podemos esquecer que o Admar Lopes vem trabalhando muito forte aí nessas últimas semanas para contratar jogadores, né? O Vasco já contratou um atleta que vai chegar no dia 1º de julho, que é o lateral esquerdo Paulinho do América Mineiro. O jogador já deu entrevista falando como atleta do Vasco, e o Vasco agora busca 2 zagueiros, 2 meias, um volante, 2 atacantes de lado de campo e um centroavante, né, cara? O Admar trabalhando futebol mexicano, tem lá o zagueiro Joaquim, o meia Juan Bruneta. Futebol da Rússia, tem lá o Vitor Sado jogando no Krasnodar. No próprio futebol brasileiro, o Vasco tem interesse no Cebolinha, atacante do Flamengo, né? Então, muita coisa acontecendo, muitos nomes aí já em negociação com o Vasco, e obviamente muito disso vai depender do aporte financeiro que possa chegar aí já nesse começo aí, nessa transição da SAF Vascaína do Pedrinho para o Lamáquia no decorrer dos próximos meses. Quero voltar ao jogo de ontem, em que o Vasco fez um primeiro tempo muito bom, de predominância, de campo ofensivo, com deficiências, e aí tem que ser destacado, no correr para trás, espaçado entre linhas. O Léo Jardim fez uma grande atuação, aliás, ontem brilharam Thiago Mendes, Puma, Leonardo Jardim, né? O Léo Jardim. Os 3 jogadores ontem arrebentaram, comeram a bola. Foram bem também Rojas, Hugo Moura foi bem, a dupla de zaga regular, Piton regular, Adson regular, mal, Spinelli regular, mal, Andrés jogou mal ontem, não fez uma grande atuação, mas ele não para, ele não se entrega, ele luta, ele disputa a bola, ele ajuda os companheiros na parte defensiva, ele é uma peça importante. Quarta-feira tem um jogo com o Paysandu. Rojas e Thiago Mendes levaram amarelos, estão fora do jogo sábado lá no Beira-Rio. Jogam quarta-feira contra o Paysandu. Eu, no lugar do Renato Gaúcho, daria mais oportunidades para a garotada. Mais oportunidades para a garotada. Porque olha só, Renato ontem até reclamou com razão, o calendário é apertado e nesse primeiro semestre está mais apertado ainda. Tem viagens e tudo, o Spinelli se recuperou da viagem para o Chile e pôde jogar ontem e tal, beleza, mas olha só,
nós teremos viagem para o Beira-Rio, né? Para Rio Grande do Sul para enfrentar o Inter no Beira-Rio. Thiago Mendes e Rojas já estão fora. Para que você vai forçar os caras contra o Paysandu se a fatura está quase liquidada? O Vasco não pode ser eliminado em casa com 2 gols de vantagem para um time que hoje está na Série C do Campeonato Brasileiro. Não pode mesmo. Então, nesse momento, quarta-feira, é hora de tirar o Rojas, tirar o Thiago, tirar o Andrés, porque ele vem de contusão, tirar o Adson, que vem de uma contusão grave de muito tempo de inatividade, botar a molecada, mesclando com alguns outros. Bota o Matheus França para jogar, bota o David para jogar, dá chance para esses caras. Mas bota a molecada, bota a JP, bota a Ramon Henrique, bota a Zucarello, bota uns moleques da base, Renato. Aí contra o Internacional, volta com a formação principal, PH senta no banco. Ele não jogou antes suspenso, mas o Puma jogou muito bem, deu uma assistência linda no gol do Thiago. Mas o Barros volta ao meio-campo. Aliás, eu colocaria Barros e Ramon Henrique, apesar do Hugo Moura ter ido muito bem, mas acho que esse moleque ele tem tudo para ter um futuro parecido assim com o Andrés Santos, né, na chegada, né, no profissional. Eu vejo isso. Marlon Gomes, um moleque que vai se destacar e vai ser vendido. Mas o time do Vasco, para sábado, ele já tem que ser pensado para o jogo do Olímpia. Porque é o seguinte, torcedor, dia 31 de maio, para o campeonato, para o futebol brasileiro, né? Vem aí Copa do Mundo e tal. Já vai ter rolado quinta fase da Copa do Brasil, que encerra agora para o Vasco quarta-feira. Vamos passar, se Deus quiser, para ir para as oitavas, que só serão disputadas as oitavas de final depois da Copa do Mundo. Campeonato Brasileiro até a 18ª rodada. Depois do Inter, nós temos Red Bull Bragantino e Atlético em casa. E entre esses jogos, entre o Inter e o Red Bull, o Olímpia fora. Entre o Red Bull e o Atlético Mineiro, o Barracas Central em casa. Cara, então olha só, Renato. A gente queria a Sul-Americana? Não, mas a gente está em primeiro. O jogo com o Olímpia vai decidir o nosso futuro. Cara, por que não preservar esses caras e alguns deles viajarem com a delegação para pegar o Olímpia? Para trazer um bom resultado. Aí joga contra o Bragantino, em casa, segura contra o Barracas, joga contra o Atlético Mineiro. Já imaginou se o Vasco chegar no dia 31 de maio, o que é bem possível, tá? Com 27 pontos na tabela, ou seja, empata com o Inter, ganha do Red Bull e do Atlético em casa. 7 pontos muito possíveis. Fazendo uma conta aqui básica. Empata com o Olímpia e ganha do Barracas, classificado em primeiro na Sul-Americana. E classifica contra o Paysandu, está nas oitavas. Pergunto para você, torcedor. Cenário impossível? Absurdo? Dá para sonhar com isso? Claro que dá. Claro que dá. Temos elenco para estar nessa situação? Talvez se nós olhássemos para trás no início do ano, não imaginaríamos. Mas quem imaginaria no passado ser finalista da Copa do Brasil? E chegamos. E aí você para uma Copa do Mundo. Num G6, quem sabe, no Campeonato Brasileiro, porque é possível. Classificado para as oitavas e classificado para as oitavas da Sul-Americana, para 50 dias, Copa do Mundo, janela aberta, investidor, engatilhado ou já fechado, reforço chegando. Aí é outro cenário no segundo semestre. Aí é outro cenário. E dá pra gente sonhar com isso? Claro que dá. É absurdo? Não. O trabalho do Renato indica isso? Sim. Só no Campeonato Brasileiro, com o Renato, nós fizemos em 11 jogos no comando do Renato a pontuação que o Diniz, ano passado, levou o Vasco a fazer no primeiro turno inteiro, mais o Fábio Carilli, ali, aquele iniciozinho e tal. Fizemos 19 pontos no ano passado em 19 jogos. Com o Renato, fizemos 19 pontos em 11 jogos. Temos mais 4 jogos até acabar o Campeonato Brasileiro no primeiro turno, mas até a parada da Copa, 3. Se o Vasco bater 27 pontos, significa dos 54 disputados, 50% de aproveitamento. Hoje, quem tem 51, 52, Bahia, Atlético Paranaense, G6. Dá ou não dá para chegar, torcedor? É para você pensar. Notícia vinda da Argentina
é que o Vasco abriu negociação com Boca Juniors para contratar o zagueiro Lautaro Di Lollo, né? Um zagueiro de 1,90 m de altura, zagueiro que atua pelo lado direito da zaga, jogador ali que já vem sendo, né, colocado nas próximas convocações da Argentina aí, pós-Copa do Mundo, né? Um jogador que é um destaque do Boca Juniors e inclusive já vem chamando a atenção até do futebol europeu. Mas o nosso diretor de futebol ali já começou a trabalhar, né? O Admar Lopes já vem conversando com o empresário do jogador e também com o Boca Juniors e parece que o Vasco está disposto a pagar mais de 40 milhões de reais pela contratação desse atleta aí de apenas 21 anos de idade. Informação importante no Vasco: Pedrinho, como presidente do clube, está bem perto de assinar o memorando de entendimentos com Marcos Lamacchia, filho de José Roberto Lamacchia, o dono da Crefisa. A negociação está super alinhada. Posso contar para vocês que as partes já concordaram com cláusulas, valores e toda a proteção da instituição exigida pelo Pedrinho. Faltam pequenos ajustes para serem alinhados antes da assinatura desse memorando de entendimentos. E aí o passo seguinte é levar o caso para ser votado no Conselho Deliberativo do Cruz Maltino. Coisa avançou e está bem perto de ser concretizada, com a possibilidade de um aporte de 2 bilhões de reais, muito voltado para a quitação das dívidas do clube. O Vasco passa por um período de recuperação judicial, o que permite ao investidor entender exatamente onde estão as dívidas e quanto vai ter de ser pago, além de muito investimento em infraestrutura e melhoria do centro de treinamento de base, do estádio, enfim. A ideia com Marcos Lamacchia é um projeto a médio e longo prazo, para que o Vasco continue sendo sustentável, pagando salários em dia e se torne cada vez mais competitivo. O novo investidor, e já dá para tratar como um provável novo investidor, a negociação de fato muito avançada, está bem disposto a fazer do Vasco tão forte quanto em tempos anteriores. E ele assume um Cruz Maltino com muito menos dívidas, também por conta da recuperação judicial, de todo o trabalho feito pelo Pedrinho. Hoje o Vasco tem dívidas cerca de 900 milhões de reais menores do que quando o atual presidente assumiu o clube. Você, torcedor Cruz Maltino, tá animado com a possibilidade de venda da SAF? De fato, coisa avançou e pequenos detalhes separam essa transformação do clube em propriedade do herdeiro da família Crefisa. Bora falar agora sobre contratações, cara, porque o Vasco, como vocês sabem, né, eu já trouxe essa notícia exclusiva para vocês aqui, abriu negociação com um meia argentino que joga no futebol mexicano, que é o Juan Bruneta, né, um jogador jovem, um jogador muito talentoso, um jogador que já disse ao empresário que aceita jogar no Vasco, e aí o Vasco abriu negociação com a equipe dele, com o Tigres do México, né, a equipe lá do Tigres do México, que tá ali, né, entre as quatro equipes mais fortes do futebol mexicano nessa atualidade. E aí, não satisfeito, o Vasco, vendo a oportunidade de tirar mais um jogador dessa mesma equipe, também fez uma consulta oficial pelo zagueiro Joaquim, né? Jogador que jogou no Flamengo aqui no Rio de Janeiro, né? Um jogador com experiência internacional, né? O Vasco já tinha feito uma consulta ao Joaquim no ano passado, acabou que a negociação não avançou, mas pela necessidade extrema hoje que o Vasco tem por um zagueiro, um cara mais experiente, um cara que já conheça o futebol brasileiro, que não vai demorar a ter um período de adaptação muito longo, o Vasco entende que pode ser aí uma boa arma, né? Pode ser aí uma boa estratégia essa tentativa de trazer dois atletas de um mesmo time, porque você já está negociando direto com a equipe, né? Com os diretores lá, com o presidente da equipe do Tigres do México, e pode acabar facilitando, né, nessa negociação. Para mim, eu aprovo as negociações dos dois jogadores. O Bruneta, jogador argentino de altíssima qualidade técnica, um ótimo finalizador, um jogador que sem sombra de dúvida chegaria aqui ao futebol brasileiro e seria um dos grandes destaques ali, jogando como camisa 10, como meio atacante. Ele me lembra um pouco o Arrascaeta, mas com um pouco mais de mobilidade. Então, gostaria muito de ver, né, o Bruneta vestindo a camisa do Vasco. E o Joaquim, eu acho que é muito mais por questão de experiência. Eu acho que o Renato Gaúcho, ele gosta desses zagueiros mais velhos um pouco, que trazem essa tranquilidade. Eu acho que ele vê no Joaquim esse jogador para fazer dupla de zaga com o Robert Renan ali, fechando esse sistema defensivo do Vasco. Fala galera, beleza? Mais um vídeo novo pra vocês. Já dá aquela moral, deixa seu like, compartilhe, já comenta aí embaixo e não esquece de se inscrever no canal pra não perder nada, hein? Porque aqui tem vídeo novo todos os dias. Forte abraço, galera. Fui!